Salomão, o rei da sabedoria, uma jornada épica. Há muitos séculos, nas terras de Israel, reinou um homem que ficaria conhecido como Rei Salomão. Sua história é repleta de sabedoria, justiça e lendas que perduram até os dias de hoje. Capítulo 1. O início da jornada, continuação. Salomão nasceu em Jerusalém, filho do rei Davi e da rainha Batseba, e sua infância foi marcada pela instrução sábia de seus pais. Desde muito jovem, sua inteligência excepcional se tornou evidente. Seu pai, o rei Davi, observava com orgulho a rapidez com que Salomão absorvia conhecimento e entendimento. Um dia, quando Salomão ainda era um adolescente, algo extraordinário aconteceu. Ele retirou-se para meditar em um campo tranquilo, e foi durante esse momento de reflexão que Deus apareceu a ele em um sonho. Diante do jovem príncipe, Deus ofereceu-lhe uma recompensa sem precedentes, a chance de pedir o que desejasse, e Deus o concederia. Enquanto o mundo aguardava a resposta que mudaria a vida de Salomão para sempre, ele não hesitou. Com humildade e reverência, Salomão não pediu riquezas, glória ou poder sobre seus inimigos. Em vez disso, ele suplicou a Deus por sabedoria e discernimento para governar seu povo com justiça. Deus, impressionado com a escolha do jovem, concedeu-lhe sabedoria como nunca antes vista na história da humanidade. Salomão tornou-se famoso por seus julgamentos justos, sua compreensão profunda das pessoas e sua capacidade de resolver disputas de maneira equitativa. A notícia de sua sabedoria rapidamente se espalhou por todo o reino, e as pessoas viajavam de longe para testemunhar sua habilidade em ação. Os anciãos buscavam seu conselho, e mesmo líderes de outras nações procuravam sua sabedoria. A sabedoria de Salomão também o ajudou a administrar seu reino com eficiência e justiça. Ele estabeleceu sistemas judiciais eficazes, promovendo a igualdade perante a lei. Sua corte real era um exemplo de organização e eficiência, e os cidadãos de Israel prosperaram sob seu governo. O jovem rei também era conhecido por sua compaixão. Ele era atencioso com os necessitados e demonstrava grande empatia por aqueles que sofriam. Sua sabedoria não era apenas intelectual, mas também espiritual, e ele buscava a orientação de Deus em todos os aspectos de sua vida e governo. A história de Salomão nos lembra que a verdadeira grandeza não está na acumulação de riquezas ou poder, mas na busca constante pela sabedoria e justiça. Ele se tornou um modelo de liderança para todas as gerações, um exemplo de como a sabedoria e a compaixão podem moldar um reinado e deixar um legado duradouro. A jornada de Salomão estava apenas começando, e os desafios e triunfos que ele enfrentaria moldariam não apenas sua própria vida, mas também o destino de seu povo e sua influência sobre as futuras gerações. Capítulo 2. A sabedoria em ação, continuação. A sabedoria extraordinária de Salomão logo seria testada de maneira que deixaria uma marca indelével em sua história. Um dos casos mais famosos que demonstrou sua habilidade em ação envolveu duas mulheres que vieram perante o rei com uma disputa angustiante. Ambas alegavam ser a mãe de um bebê recém-nascido, e nenhuma delas estava disposta a ceder. O dilema era um verdadeiro quebra-cabeça, pois não havia testemunhas para confirmar quem era a mãe verdadeira. O que poderia o rei fazer para resolver essa questão angustiante? Salomão, em sua sabedoria, propôs uma solução surpreendente. Ele sugeriu que o bebê fosse cortado ao meio, com cada mulher recebendo metade. A primeira mulher concordou imediatamente com a proposta, mas a segunda, a verdadeira mãe, reagiu com horror e desespero, implorando ao rei que não machucasse a criança. A reação da segunda mulher não deixou dúvidas sobre sua maternidade. Salomão, com sua habilidade de discernimento e compreensão humanos, imediatamente reconheceu a verdade. Ele ordenou que o bebê fosse entregue à mãe que havia demonstrado amor e compaixão genuínos, e sua decisão foi recebida com aplausos e admiração por todos os presentes. Essa história exemplar demonstra não apenas a sagacidade de Salomão, mas também sua compreensão profunda da natureza humana. Ele percebeu que o amor materno genuíno estava disposto a sacrificar tudo para proteger a criança, enquanto a falsa mãe estava disposta a vê-la dividida. Foi um exemplo notável de como a sabedoria pode resolver até os dilemas mais intratáveis. Ao longo de seu reinado, inúmeras histórias semelhantes de julgamentos justos e sábios seguiram. Salomão se tornou conhecido como o árbitro supremo, um rei que era acessível a seu povo e cuja sabedoria era procurada nas mais diversas situações.
Sua fama se espalhou muito além das fronteiras de Israel, atraindo visitantes de terras distantes em busca de seu discernimento. Salomão não só aplicava sua sabedoria em questões judiciais, mas também em seu governo como um todo. Ele promoveu a justiça e a igualdade perante a lei, garantindo que todos os cidadãos fossem tratados com respeito e imparcialidade. Seu reino floresceu sob sua liderança sábia, e a nação de Israel experimentou um período de paz e prosperidade sem precedentes. A história do julgamento do bebê não era apenas uma demonstração de sua sabedoria, mas também um testemunho de sua compaixão e empatia. Salomão governou com um coração aberto e um desejo genuíno de melhorar a vida de seu povo. Sua jornada como líder estava apenas começando, e muitos desafios e triunfos ainda o aguardavam no horizonte. Capítulo 3 – A construção do templo. A notícia da sabedoria de Salomão e de seus julgamentos justos continuou a se espalhar, atraindo a atenção não apenas de seu próprio povo, mas também de nações distantes. Enquanto ele consolidava seu reino com justiça e benevolência, Salomão tinha um grande projeto em mente: a construção de um templo magnífico em Jerusalém. O templo era mais do que apenas um local de culto, ele simbolizava a conexão divina de Israel com Deus e a presença de Deus entre seu povo. Salomão sabia que esta tarefa era monumental, e ele estava disposto a enfrentar o desafio. Com a sabedoria que Deus lhe concederá e o apoio de arquitetos talentosos e habilidosos artesãos, Salomão começou a construção do templo. Utilizando os melhores materiais disponíveis, incluindo cedro do Líbano e ouro puro, o templo começou a tomar forma, tornando-se uma maravilha arquitetônica. Durante a construção, Salomão se assegurou de que cada detalhe fosse cuidadosamente planejado. Ele também fez questão de envolver seu povo nesse projeto monumental, garantindo que todos pudessem contribuir de alguma forma. O reino estava unido em um esforço comum para erguer um local que simbolizasse sua fé e adoração a Deus. Quando o templo finalmente foi concluído, Jerusalém viu-se diante de uma estrutura majestosa. O templo era adornado com as mais belas decorações e mobília requintada. Era um local de culto que inspirava reverência e admiração. A inauguração do templo foi um evento grandioso. Salomão reuniu líderes de todas as tribos de Israel para celebrar a presença de Deus em seu meio. Ele ofereceu orações fervorosas, agradecendo a Deus por sua sabedoria e orientação em todo o processo de construção. Então, com humildade, ele reconheceu que mesmo o templo mais magnífico não poderia conter Deus, que estava além de qualquer construção humana. O templo de Salomão se tornou o coração espiritual de Israel, um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar, buscar orientação divina e oferecer sacrifícios. Sua construção também marcou um momento crucial na história de Israel, solidificando sua identidade como uma nação escolhida por Deus. Salomão não se contentou em construir apenas o templo. Ele também fortaleceu suas alianças com outras nações, estabelecendo relações comerciais e diplomáticas. Sua sabedoria política permitiu que Israel prosperasse ainda mais, tornando-se uma nação respeitada e influente na região. No entanto, o poder e a riqueza também trouxeram desafios. Salomão acumulou riqueza e mulheres de várias nações, o que, com o tempo, levou a conflitos internos e a problemas espirituais. Sua fé e adoração a Deus foram comprometidas pela influência de suas esposas estrangeiras, e ele permitiu a introdução de práticas idolátricas em seu reino. A despeito desses desafios, o templo e as realizações de Salomão continuam a ser lembrados como um período de ouro na história de Israel, um tempo de paz e prosperidade sob a liderança de um rei sábio e benevolente. Capítulo 4 – Os desafios e erros. A construção do Templo de Salomão marcou um período de grande esplendor em Israel, mas também trouxe consigo desafios que ameaçavam desestabilizar o reino. A riqueza e o poder de Salomão atraíram a atenção de outras nações, algumas das quais buscavam enfraquecer sua posição. No entanto, os desafios mais significativos vieram de dentro do próprio reino. Salomão havia se casado com muitas mulheres de diferentes nações, o que inicialmente era uma estratégia para fortalecer alianças e manter a paz. No entanto, com o tempo, essas alianças matrimoniais se tornaram um problema. As esposas estrangeiras de Salomão trouxeram consigo suas próprias crenças e deuses, e ele permitiu que elas continuassem a adorá-los em Israel. Isso desagradou profundamente a Deus, que havia ordenado aos israelitas que não adorassem outros deuses.
A influência das esposas de Salomão levou à introdução da idolatria em seu reino. Deus advertiu Salomão sobre as consequências de seu comportamento. Ele enviou profetas, como Natã, para repreender o rei e lembrá-lo de suas obrigações espirituais. Salomão, apesar de sua sabedoria, vacilou em sua devoção a Deus, em alguns momentos, afastou-se do caminho certo. Além disso, a crescente demanda por tributos e trabalho forçado para sustentar o esplendor de seu reino causou insatisfação entre o povo. O peso dos impostos e do trabalho árduo começou a afetar o bem-estar das pessoas comuns, criando tensões internas. Apesar desses desafios, a sabedoria de Salomão o ajudou a administrar seu reino com relativa estabilidade durante grande parte de seu reinado. Suas habilidades diplomáticas e sua capacidade de resolver disputas internas eram admiradas por muitos. No entanto, a sombra dos erros do passado pairava sobre Salomão e sobre seu reinado. O rei que havia sido conhecido por sua justiça e sabedoria agora enfrentava críticas e descontentamento crescente. A história de Salomão serve como um lembrete de que mesmo os mais sábios podem cometer erros e que o poder e a riqueza podem trazer desafios complexos. O capítulo 4 da Jornada de Salomão nos recorda que ninguém está imune às tentações e que a busca constante pela sabedoria e pela retidão é uma jornada perene. Os erros do passado moldariam o futuro de Israel e definiriam a continuação da história de Salomão. Capítulo 5 – Os julgamentos e a justiça. Apesar dos desafios e erros que Salomão enfrentou, sua reputação como um rei sábio e justo continuava a brilhar. Seu sistema judicial era altamente organizado e eficiente, proporcionando uma estrutura sólida para resolver disputas complexas e garantir a igualdade perante a lei. Salomão compreendia que a justiça era um pilar fundamental para manter a harmonia em seu reino. Ele nomeou juízes e magistrados em todo o país, que eram conhecidos por sua integridade e sabedoria. As pessoas confiavam na justiça de Salomão, sabendo que, se tivessem uma queixa ou disputa, receberiam um julgamento imparcial. Uma das histórias mais emblemáticas que demonstram a habilidade de Salomão como juiz envolveu dois homens que reivindicavam ser os pais de um mesmo bebê. Ambos alegaram ser o pai biológico e, sem evidências claras, a situação parecia insolúvel. Salomão, com sua perspicácia habitual, propôs uma solução aparentemente extrema. Ordenou que o bebê fosse cortado ao meio, com metade dada a cada um dos homens. Um dos supostos pais concordou com a decisão, mas o outro, horrorizado com a ideia de ver o bebê morto, implorou para que o bebê fosse entregue ao primeiro homem. Salomão, mais uma vez, demonstrou sua compreensão profunda da natureza humana. Ele imediatamente reconheceu o verdadeiro pai pelo amor incondicional que demonstrou ao recusar-se a prejudicar a criança. Com sua decisão, o bebê foi entregue ao pai biológico, e a justiça prevaleceu. Essas histórias de julgamentos justos e equitativos se espalharam rapidamente por todo o reino, consolidando a reputação de Salomão como um juiz incomparável. Sua sabedoria e compreensão eram admiradas por todas as tribos de Israel e até mesmo por outras nações. Além de sua busca pela justiça, Salomão também se esforçou para garantir que a igualdade fosse mantida em seu reino. Ele não favorecia um grupo sobre o outro, mas governava com imparcialidade. Sua crença na igualdade perante a lei tornou seu governo mais estável e seu povo mais unido. Salomão, no entanto, também enfrentou críticas e desafios à medida que seu reino continuava a crescer e evoluir. As tensões políticas e a crescente insatisfação entre as tribos do norte eventualmente levariam à divisão de Israel após sua morte. A história de Salomão como juiz e defensor da justiça nos lembra que a sabedoria não é apenas um dom intelectual, mas também uma virtude que deve ser usada para o bem de todos. Sua busca implacável pela justiça e igualdade deixou um legado duradouro que inspirou futuras gerações a valorizar esses princípios essenciais. Capítulo 6 – As lendas de Salomão. A vida de Salomão estava repleta de feitos notáveis e histórias que se tornaram lendárias ao longo dos séculos. Uma dessas lendas mais fascinantes era a do Anel Mágico de Salomão. De acordo com as antigas tradições, ele possuía um anel que lhe conferia poder sobre os espíritos e animais. Com esse anel, Salomão era capaz de realizar proezas extraordinárias. Ele controlava os ventos e as tempestades, tornando-se um mestre sobre os elementos. Dizia-se que ele convocava os espíritos e demônios, forçando-os a fazer sua vontade,
Uma das histórias mais famosas relacionadas a esse anel mágico envolve a construção do templo em Jerusalém. Com a ajuda de espíritos e demônios subjugados, Salomão ergueu o majestoso templo muito mais rapidamente do que seria humanamente possível. Cada pedra foi encaixada com precisão sob seu comando, e o resultado foi uma maravilha arquitetônica que deixou todos maravilhados. Outra história famosa fala de como Salomão usou seu anel para se comunicar com os animais. Ele tinha um dom extraordinário de entender a linguagem dos pássaros e dos animais selvagens. Eles vinham até ele com mensagens e conselhos, e Salomão, com sua sabedoria, era capaz de tomar decisões informadas com base em suas conversas com os animais. Essas histórias de poderes mágicos tornaram Salomão uma figura lendária, não apenas como um rei sábio, mas também como um mago poderoso. No entanto, essas lendas também ressaltam que, mesmo com poderes extraordinários, Salomão sempre usou suas habilidades para o bem e para cumprir a vontade de Deus. Uma das lendas mais duradouras sobre Salomão é a visita da rainha de Sabá. Ela governava um reino distante e havia ouvido falar da fama de Salomão como o rei mais sábio e rico da terra. Determinada a testar sua sabedoria, ela empreendeu uma longa viagem até Jerusalém. Quando a rainha de Sabá chegou à corte de Salomão, ela o presenteou com tesouros exóticos e desafiou-o com perguntas difíceis. Salomão, com sua inteligência afiada, respondeu a todas as suas perguntas com sabedoria. Impressionada com sua perspicácia, a rainha de Sabá elogiou Salomão e reconheceu sua grandeza. Essa visita marcante não apenas solidificou a reputação de Salomão como o rei mais sábio de sua era, mas também fortaleceu os laços comerciais e diplomáticos entre Israel e o reino de Sabá. Além das lendas, Salomão era um poeta talentoso. Seus escritos, registrados no livro bíblico de Cântico dos Cânticos e Provérbios, celebravam o amor e a sabedoria. Suas palavras poéticas e profundas continuam a inspirar poetas, filósofos e amantes da literatura até os dias de hoje. A lenda do rei Salomão como mestre da magia, um sábio conselheiro e um poeta inspirador ajuda a moldar sua imagem como uma figura que transcende o tempo e a cultura. Suas histórias cativantes continuam a ser contadas e recontadas, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria abrange muito mais do que apenas a mente, abrange o coração e a alma.